Não. Parece que a preocupação do Senhor é muito mais a respeito de como você vai se relacionar. E com isso nós dissemos uma primeira grande verdade sobre esse texto: os nossos relacionamentos não nos pertencem. Pertencem a Deus. Não queiramos nós acharmos que nós é que escolhemos, e portanto se nós é que escolhemos, nós também podemos deixar de escolher, quando não for do nosso agrado. Nós olhamos para o texto e nós percebemos que Deus tem uma vontade soberana e muito maior a respeito da nossa missão em cada relacionamento que temos. E nós vimos no texto que nós somos chamados a uma série de características que, quando nós olhamos, isso nos fez lembrar de alguém. Vocês que são eleitos de Deus, santos, que são amados, vejam, vocês precisam se envolver de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportando uns aos outros. Vocês precisam perdoar uns aos outros, e vocês, acima de tudo, precisam amar uns aos outros no vínculo da perfeição. Lembra quem? Misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade, suporte, perdão, amor. Jesus. Em outras palavras, quando você olha para esse texto, me parece que o texto está dando um recado muito simples. Você já teve um encontro com o Senhor? Nesse encontro com o Senhor, a sua vida foi transformada? Então deixa eu lhe dizer, queridos, você é chamado para ser inserido em todas as esferas de relacionamento com um propósito: para ser um embaixador de Cristo. É como se o nosso chamado lá dentro de casa, com os nossos filhos, com os cônjuges, no trabalho, na igreja, o nosso chamado é para vivermos os nossos relacionamentos como quem encarna Jesus. É isso mesmo. É Paulo quem diz em 2 Coríntios: de sorte que nós somos embaixadores de Deus, por meio de Jesus Cristo, como se o próprio Deus exortasse por nosso intermédio. O que a palavra de Deus olha para nós, e eu estou aqui partindo de um pressuposto de gente que já teve um encontro transformador com Cristo. O chamado é muito simples: você vive a vida nos relacionamentos que não lhe pertencem mais a Deus, com uma grande missão, que é a de revelar Jesus a todos aqueles que Deus inseriu na sua esfera de relacionamento. Com ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência, suportando, perdoando e amando no vínculo da perfeição. E isso é bom demais, sabe por quê? Porque se nós formos honestos, quando a gente olha para essa proposta aqui, de qual é o nosso chamado nos relacionamentos, se nós formos honestos, é bem possível que vocês, como eu, levantaremos a mão e diremos: eu não dou conta. Roberto, eu queria que esse daqui fosse o meu retrato na vida com o meu cônjuge. Mas quando eu olho, parece que o velho homem ali quer tomar as rédeas, e o que coordena lá em casa é a ira, é a vaidade, é o enfrentamento. E aqui entra a beleza da estrutura de Deus para os nossos relacionamentos. Sabe qual é a beleza? É gente que está em transformação, é gente que precisa cada vez mais conhecer o Senhor Jesus e se apropriar de tudo aquilo que nos foi dado na cruz. É gente que não chegou lá, sendo chamada por Deus para ajudar e abençoar gente que também precisa chegar lá. E isso é maravilhoso, sabe por quê? Você só consegue ensinar a seus filhos, aos seus cônjuges, às pessoas que você convive, sobre a graça de Deus, que é muito mais a dependência que nós temos de um Salvador, do que de sermos bons. Você só consegue ensinar para alguém que a gente precisa muito mais de um Salvador,
quando você enxerga isso na sua vida. Eu, no auge do meu conhecimento, no auge dos meus esforços, eu olho para aquilo que o Senhor revela como sendo o meu papel em todos os relacionamentos onde eu estou inserido, e de repente eu não dou conta, e quando eu não dou conta, isso me faz retornar à cruz de Cristo, e isso me ajuda agora a ser capaz de, ao ser embaixador de Cristo, pegar as pessoas que eu relaciono, não para olhar para mim, mas para também olhar para Cristo. E essa é a beleza desse tema que nós temos tratado. Instrumentos nas mãos do Redentor são pessoas em transformação, que se sentem completamente carentes da graça salvadora do Senhor, sendo chamadas para serem como Cristo na vida das pessoas, que de igual forma precisam ser chamadas à cruz de Cristo. E então, nós passamos a ver aqui no texto coisas preciosas que o texto vai desenrolar para nós. Se o nosso chamado, em primeiro lugar eu disse, os nossos relacionamentos pertencem a Deus. Segundo, somos chamados para sermos embaixadores do Senhor em todos os nossos relacionamentos. Isso nos faz muito mais carentes da graça. A minha pergunta é, quem é que dá conta disso? Quem é que não vai sucumbir? Quem é que não vai olhar para isso daqui e dizer, rapaz, olhando para essa lista, eu já fracassei, não é nem uma, nem duas, nem 5, nem 10, são centenas de vezes. E aí nós podemos entrar naquilo que tem sido um perigo no coração de muita gente. É a pessoa que então vai achar, como não deu conta, então agora a pessoa não tem paz, porque ela não pode ser aceita, ela acha que já não é aceita por Deus, e ela já pecou demais contra os outros, então ela não tem capacidade, então ela não é nem do Senhor, e essa espiral da incompetência, ela pode ser um peso que nos suga de modo a nos paralisar. E de repente o texto diz para nós, que se de um lado nós somos chamados para ser como Cristo nos nossos relacionamentos, ele diz assim, mas quem tem que guardar o seu coração é a paz de Cristo. Seja a paz de Cristo o árbitro, o controle, o juiz, o domínio sobre o seu coração. E isso daqui é uma coisa libertadora. Você na sua caminhada, você sabe que quem lhe refez, quem é Salvador, quem lhe perdoou, quem lhe reconciliou com Deus, é Jesus. O apóstolo Paulo, em Romanos no capítulo 5, ele diz, justificado pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O texto paralelo de Colossenses 3, que é Filipenses 4, veja que coisa linda que ele diz no versículo 7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Se de um lado nós temos um chamado que é altíssimo no padrão para os nossos relacionamentos, de outro lado nós temos a nossa identidade garantida por Jesus e não pelas pessoas com as quais nos relacionamos. Eu vou tentar falar de novo, talvez começar de um modo um pouco mais prático. Já prestaram atenção como que nós somos susceptíveis ao que as pessoas falam a respeito de nós? Vocês já pararam para pensar como que muitas das vezes a nossa alegria, a nossa satisfação, a nossa paz depende de como os outros estão se comportando em relação a nós? Então, se somos aceitos, se somos reconhecidos, se somos elogiados, então parece que nós estamos em paz. Se somos atacados, se somos atingidos, então parece que nós perdemos a paz. É isso que o texto está dizendo para a gente não ser assim. Nós precisamos estar tão certos de que somos
amados, eleitos de Deus, santos, de que a nossa paz em todas as esferas de relacionamento não será definida pelo que as pessoas disserem ou fizerem em relação a nós, mas sim no nosso relacionamento com Cristo. É lá que nós temos uma paz que excede todo entendimento, que guarda a nossa mente e o coração. É lá que nós temos uma paz com Deus. É lá que nós temos agora um controle, um reino, um domínio no coração, em Cristo. Então quer dizer que eu não preciso ser reconhecido por ninguém? Não tem um corinho que a gente canta? Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. Será que a gente canta isso da boca para fora ou é verdade? Ou será que se você não for elogiado, será que não aplaudirem você, é isso que lhe faz ficar meio deprimido? Vocês já pensaram a libertação que é se nos nossos relacionamentos, você que é mãe, a sua questão não é chegar no final da vida e de repente você está completamente carcomida, depressiva, porque você doou a sua vida e os seus filhos não reconhecem? É isso? Você doou o seu tempo, suas energias e o seu marido não reconhece? É isso? Será que o que molda a nossa vida é porque talvez lá no trabalho nós então não fomos reconhecidos? É isso? O chamado do texto é para que a paz de Cristo, ela nos liberte das amarras, dessa demanda que nós temos muitas das vezes de definir a nossa identidade pelo que os outros dizem. Nós somos definidos por aquilo que Cristo diz que nós somos. E se Ele diz que aquele que crê no Filho tem a vida eterna, se Ele diz que aquele que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas, nós podemos ter uma estabilidade na nossa identidade, em quem somos, pelo que Cristo fez e pelo que Ele diz que somos. Já não serão as pessoas. Então isso nos livra de sermos aqueles reféns dos outros. Nós temos um alto padrão para o nosso relacionamento, que é encarnarmos Cristo como embaixadores de Cristo, mas de outro lado nós não temos nenhum jugo daquele peso de quem sucumbe por não dar conta. Deixa eu tentar mostrar para vocês como que eu entendo isso daqui. Se alguém sai daqui dizendo, eu sou forte, e quer saber, eu vou fazer um compromisso. A partir de hoje, eu vou ser misericordioso, bondoso, humilde, manso, paciente, eu vou suportar, eu vou perdoar, e eu vou amar, e de repente ele sai dizendo, eu vou dar conta, e de repente é no meio da semana, ele não dá conta, e sabe o que acontece com quem acha que é forte? Ele sucumbe, ele quebra, ele racha. Mas e quem sabe que não é? Quem sabe que é fraco? Quem sabe que só pode ser aquilo que a graça de Deus se manifestar na vida dele? Esse sabe que Cristo tem poder para frutificar na sua vida de uma maneira que nem ele sabia que tinha jeito. Mas ao mesmo tempo, ele não sucumbe diante talvez de uma falência na semana, porque a falência na semana só revela que a sua estrutura natural é fraca e o quanto de fato ele depende daquilo que Cristo é e fez por ele na cruz. Então o nosso chamado aqui não é para você ser o forte que quebra porque não dá conta, mas é para você ser aquele que é reconhecido fraco, porque aquele ensino de Paulo, porque quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. E isso faz, queridos, que a gente nunca duvide do poder de Deus na nossa vida para impactar os nossos relacionamentos como embaixadores de Cristo. Mas isso nos faz voltar à cruz, a toda demanda e necessidade que nós mesmos enxergamos na nossa vida. E nós vamos ensinar nos nossos relacionamentos e para os nossos filhos, não a serem fortes e feras, mas a serem fracos, completamente tomados e
transformados pela nova identidade em Cristo Jesus. E a paz de Cristo é que permite isso. Deixa eu dizer um negócio para vocês, nós somos reféns demais do que os outros falam, do que os outros pensam. Esse negócio, às vezes, nós estamos fazendo coisas extremamente nobres e somos assim. Eu, uma vez, fui a um encontro de missionários, gente da melhor qualidade, crente, pessoal, um negócio especial só está lá. Mas, de repente, eu tive a oportunidade de ministrar umas devocionais. Pensa, para uns missionários. Mas, como a palavra de Deus é a palavra de Deus, a gente pode ministrar. Mas aconteceu uma coisa curiosa. Naquele grupo que não era tão grande, tinha uma pessoa com traços nórdicos, e ele era alemão. E eu falava, e eu ia para o texto, e eu dava um exemplo, e eu ia, e de repente eu olhava, e muitos missionários ali, concordando e animados, mas aquele alemão, não. Ele não mexia, e ele está lá com o braço cruzado me ouvindo. E eu fiquei, gente, esse cara não está gostando. E eu fui ficando aflito. Terminou a primeira devocional, eu fui saber, aquele não só era o alemão congelado, como ele era o líder de todas as Américas, de uma grande missão internacional. Falei, meu Deus do céu. Segunda devocional, a mesma coisa. Parado, reto, braço assim. Não dava nenhuma mexidinha, nada. E de repente eu me peguei, indo para a terceira devocional. E eu me peguei fazendo uma coisa. Eu estava tentando pesquisar para ver se eu encontrava algum teólogo alemão, porque eu queria citar um teólogo alemão na devocional. Porque eu queria ser aceito por aquele cara. Vocês percebem a sutileza? Isso nos transforma como reféns de um equívoco total e completo. Você pode estar fazendo a coisa mais certa no momento certo, mas se você está na expectativa de ser aceito, do próximo elogio que você tem, e não numa estabilidade da paz que você tem com Cristo, você então não entendeu o envio seu para os seus relacionamentos. E tem muita gente que trinca e que quebra por isso. E você vai conversar com a pessoa, e a pessoa conta todas as suas dores, e o quanto ela se dedicou, ela doou, ela fez, e o quanto ninguém nunca reconheceu. Sim, e é isso que você está esperando? O nosso chamado, queridos, é para ter paz com Cristo. É uma paz que excede o entendimento. Ela domina a sua mente, o seu coração. Não vai atrás de teólogo alemão para citar o nome, para ver se o cara gosta de você, não. Vai atrás de Cristo, para você se envolver com Cristo, como diz Paulo. Rapaz, eu considerei tudo como perda, como lixo, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, por amor de quem eu perdi todas as coisas, as considero como nada, porque eu quero ser achado nele, eu quero conhecê-lo, eu quero ser encontrado nele. Isso faz com que nós sejamos estáveis nos relacionamentos que temos, onde nós não definiremos a nossa identidade pelo que as pessoas dizem, pelo reconhecimento que têm, mas por aquilo que Deus diz que nós somos em Cristo, e pela paz que Ele nos dá quando nós somos completamente envolvidos pela cruz. E aí ele diz algumas coisas práticas aqui que eu quero falar, porque afinal de contas temos que terminar esse texto hoje. Então ele diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. É isso. É isso. Como é, Roberta? Como é? Eu estou gostando disso aí, eu queria isso. Eu estou entendendo que eu sou fraco e eu preciso ser a graça que me assiste. É isso. Rapaz, não tem nada que eu precise mais do que a paz de Cristo dominando o meu coração. Eu sou refém dos meus relacionamentos, é isso aí mesmo. Vamos caminhar nesse texto, como é que é? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Minha pergunta é simples: como vai suas devocionais? Como vão suas devocionais?
quão rica é a habitação da palavra de Cristo no seu coração. E eu gosto dessa expressão, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. O que Paulo está dizendo aqui é que essa palavra de Deus é cristocêntrica. Ela nos leva para Cristo, para a salvação. Ela nos revela o quanto nós estamos perdidos, o quanto a lei não consegue nos salvar, e o quanto, muito mais do que bons exemplos, nós precisamos de um Salvador. A palavra de Cristo diz isso. E a minha pergunta é: quanto da palavra de Cristo habita no seu coração, querido? O quanto dela você mergulha, estuda, lê, o quanto dela você dedica, o quanto dela você ama. Eu conheço um conselheiro cristão, várias formações em cursos de aconselhamento bíblico, e fora do país, e para todo lado. E eu conversando com ele, muito curioso, eu falei assim: rapaz, e quando uma pessoa chega e ela tem uma decisão, ela quer saber se ela muda de emprego, essas decisões que você não sabe muito bem o que é certo, o que é errado, coisas complicadas, como é que você lida com isso? Ele diz: rapaz, tem uma coisa que tem sido muito especial. Eu escuto uma pessoa, eu converso, e muitas das vezes eu pergunto: como é que está a sua devocional diária? A pessoa está com problema com o filho, com o cônjuge, no trabalho, como é que está a sua devocional diária? E de repente, eu faço um compromisso com a pessoa. Eu digo: olha, eu entendi o seu dilema, eu entendi as decisões que você precisa tomar, mas eu queria fazer uma proposta. Vamos escolher aqui um dos evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas ou João, vamos escolher um. Escolhe e fala: nós vamos marcar um próximo encontro daqui 15 dias. Ele pega os capítulos, divide por 15 dias e diz: você vai ler os evangelhos nesses 15 dias, e você vai então tirar um tempo orando, pedindo que o Senhor lhe dê aquela sabedoria do alto para aplicar o evangelho da palavra de Cristo no seu coração e nesses detalhes que você está vivendo. Pode ser, eu posso confiar, estamos definidos? Estamos. Ele diz: Roberto, é impressionante, é maravilhoso o quanto nos 15 dias que se passam e eu vou receber a pessoa, e às vezes a gente gasta aquele período todo, já não mais conversando sobre a decisão lá, mas sobre como a palavra de Cristo alimentou a alma da pessoa. Ele falou: isso é maravilhoso. E eu talvez esteja aqui diante de pessoas que têm decisões para tomar, talvez diante de pessoas que estão com aquelas complicações, e de repente a palavra de Deus diz: é a paz de Cristo que você quer ser embaixador de Cristo, habite ricamente a palavra de Cristo em vós. Faz esse compromisso, escolhe um dos evangelhos. Vamos passar os 15 dias, vamos marcar um encontro aqui daqui 15 dias. Quem sabe isso já mudou seu coração, aqueles anelos, aqueles desejos, as inclinações, habite. E então, o texto que manda voltarmos à palavra de Cristo, ele diz assim então: instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Pergunta: quem é que a Bíblia está dizendo aí que tem que instruir e aconselhar? Quem é? Eu. Aí eu tinha pensado nisso, Roberto, você mesmo, que tinha que instruir e aconselhar. Não. Eu é a resposta que você tem que dar para o texto. Nos nossos relacionamentos, nós vivemos hoje um período da história esquisito. Talvez porque haja tanta terceirização, e a gente terceiriza tantas coisas, parece que a vida no serviço ao Senhor dos relacionamentos, nós também queremos terceirizar. Só que olha aqui para a palavra de Deus, preste atenção, não quero ser duro demais não, mas não há espaço para consumidores na comunidade da fé. Todos são chamados para serem professores, conselheiros bíblicos. É o que está dito aqui, queridos. Sabe aquela pessoa
que ela põe o problema do seu filho adolescente no pastor, que não aconselhou direito ou que não falou, mas o texto aqui está dizendo que quem tem que instruir e aconselhar mutuamente com sabedoria é você. Sabe quando você está aqui na família da fé, e você fica sabendo de caminhos maus, de pecado, você fica sabendo de coisas que não são agradáveis, mas você fica o quê? Você fica dizendo, está vendo, olha, isso daí é o pastor, ou o presbítero não falou, é o líder do ministério, é o líder do grupo pequeno, e nós somos rápidos em identificar desvios, equívocos, pecados na vida das pessoas, mas somos rápidos em terceirizar quem deve se aproximar, quem deve conversar, quem deve instruir. Para com isso, gente. Para com isso. Quem precisa estar pleno da palavra de Deus para ensinar e aconselhar os seus filhos é você. Quem precisa estar pleno de Deus para instruir e aconselhar seu cônjuge, seu irmão do grupo pequeno, da igreja, aquele irmãozinho que você tomou conhecimento daquela informação, é você. O chamado de ensino e de aconselhamento é para nós. Por isso que a mutualidade no corpo de Cristo é uma bênção. É o que ele está dizendo aqui, façam isso mutuamente. Mas como nós temos terceirizado às vezes, é no trabalho. Pessoas que você percebe o quanto elas estão carentes de Deus, mas você acha que você não é capacitado, ou você diz, não, eu não tenho esse chamado, eu não tenho esse dom para ensinar, para aconselhar. Só que a palavra de Deus aqui não está fazendo essas restrições. Ela está dizendo para você, os relacionamentos não te pertencem, são do Senhor. Eu te chamei para você ser embaixador de Cristo, represente e encarne Cristo nos seus relacionamentos. Mas veja, não é pela sua força, é pela sua fraqueza que é refeita no poder de Deus, e isso lhe traz paz e estabilidade. Como é que você se municia? Com a palavra de Deus diariamente. E aqui, queridos, ele dá o tom de como é o ensino e a instrução. Nós precisamos, queridos, ser aptos para ensinar aos nossos filhos, na família, na igreja, o Evangelho de Jesus. É o que a palavra de Deus está dizendo. Sabedoria é temor do Senhor. Só instrui e só aconselha tendo a palavra de Deus habitando no coração. Tem que ser assim. Cola o coração no ensino da graça. Você usa a lei para revelar o quanto a pessoa está perdida, e você pega o menino, dá a mão e vai para a graça. Eu comento alguns exemplos aqui, lá de casa, porque afinal de contas é o que a gente tem para comentar. Mas como é que você revela, por exemplo, para uma criança que o mundo é mau? O mundo é caído. Romanos 8 diz que toda a criação, a uma só voz, ela geme e suporta as angústias do presente século. Como é que você deixa seus filhos soltos a todo o engendro do mal que tem por aí? A minha esposa às vezes fica um pouco triste comigo, mas eu tenho tentado trabalhar isso na minha filha. A minha filha é muito sensível, mas ela é muito sensível. E ela é muito susceptível ao que as pessoas falam. De tal forma, que se ela estiver vestida de rosa, e você fala assim, essa sua camisa é azul, ela diz, não, é rosa. E você fala, é azul sim, claro que é azul. Ela, mas é rosa. Não, é azul. Ela, e ela começa a chorar. E eu tenho chamado a minha filha, e eu tenho dito, filha, o mundo é mau. Você vai encontrar no seu caminho várias pessoas que vão lhe alfinetar, e vão dizer o que não é, e vão querer lhe destruir, porque o mundo jaz no maligno. A sua identidade, filha, não está naquilo que as pessoas dizem. E ela diz, certo, papai. Aí eu falo, vou fazer um teste. Aí eu vou fazer um teste. Eu falo, olha, o papai vai fazer um teste aqui com você para lhe explicar como que você precisa ser firme na sua identidade com Deus, tá bom? Tá bom, papai. Se eu falar, filha, que você é chata, é uma coisa ruim? É. Mas você é, filha? Não. Você tem dúvida do amor do papai? Não, não tem. Então deixa eu lhe dizer como é que o mundo faz. Se o mundo percebe que você é suscetível ao que os outros dizem, eles vão dizer, você é chata.
Diz para mim, filha. Ela, não sou. Não, você é chata sim. E ela, não. Eu falo, é muito da chatona. E eu começo a fazer o que criança faz. Ela começa a chorar. Eu volto e falo, filha, você precisa entender que o mundo, ele quer usar essa fragilidade nossa de querermos ter a identidade definida pelo que os outros dizem, quer usar isso para nos desconstruir, filha. Para com isso. Agora, você é que está em casa e precisa ver qual é a dificuldade de um do outro. O meu outro filho, ele acha que ele é bom. Para ele resolve tudo. Meu filho é chamado lá na coordenação, esse semestre já foi de novo. Não sei o que é isso. Eu chamo ele e falo, filho, como é que foi? Não, é porque eu converso, a tia manda eu calar a boca, eu faço de conta que cala, eu continuo a conversar. E eu termino e falo, filho, o que você vai fazer a partir de agora? Aí sabe o que ele diz para mim? Papai, eu nunca mais vou conversar na sala. Eu nunca mais vou fazer nada errado. Eu olho para ele e falo assim, filho, você não entendeu o Evangelho. O que a gente faz, filho, quando a gente é revelado ao pecado do coração, é o quebrantamento, filho. Você precisa ir na sua professora para pedir perdão a ela. Nós precisamos nos ajoelhar aqui e pedir perdão a Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, filho. Você não precisa de uma grande perseverança para dizer, eu nunca mais vou errar. Você precisa de um Salvador, filho. Você precisa de Jesus. Quem é que instrui os meninos sobre a graça? Quem é que revela que não é siga seu coração e seja feliz, mas revela enganoso é o coração e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Quem é que ensina isso nos relacionamentos? As pessoas dizem, pois é, cara, com essa crise eu perdi tudo, eu já não sou mais ninguém. E você olha e fala assim, a vida de um homem não consiste da abundância dos bens que possui. Quem é que instrui? Quem é que aconselha? Uma mãe agora depois do carnaval veio conversar comigo, e ela disse assim, o meu filho, a gente reuniu, nós não saímos no carnaval porque a gente não tinha dinheiro, não fomos nem para o acampamento da igreja, não viajamos, a gente nem foi tomar lanche no McDonald's, nada. Mas sabe o que ele disse na escola? Sabe o que ele disse? Ele disse na escola que nós fomos para Natal, para Ponta Negra, ele arrumou o nome do hotel mais chique que tinha, deu riqueza de detalhes, contou para todos os amigos, para a professora, e ela estava desesperada. E eu disse assim, me tira uma dúvida, como é que você ficou sabendo? Ela falou assim, foi uma maior coincidência, foi uma maior curiosidade, eu fiquei sabendo. Eu disse assim, você percebe que o fato de você, mãe, agora, logo depois do carnaval, estar sabendo disso, isso é uma demonstração de que Deus ama seu filho? Aí eu falei, vê só, a maior tragédia de uma pessoa é ela ser entregue a si mesma, ela peca, o coração é endurecido e dá tudo certo. Ou uma pessoa que acha que ela não está perdida, portanto não precisa ser salva. Se isso veio à tona, e você está agora com essa verdade, é porque Deus ama o seu menino. Imagina você podendo chamar o seu menino e ir perguntando para ele, filho, nós fomos para onde no carnaval? E o menino vai ficar quieto. E daqui a pouco você vai perguntando até ele dizer que ele, pela vaidade, ou por não ser diminuído, ele engendra toda uma história, e você revela para ele como que o pecado toma conta do coração. Esse é o melhor momento para você mostrar para ele que ele precisa de um Salvador. Isso que você está dizendo que é uma tragédia, eu sei que é, quando expõe a gente, né? Mas isso é a maior prova do amor de Deus, porque você tem a faca e o queijo para revelar o quanto que ele está perdido, e o quanto que ele precisa de um Salvador. E quem vai fazer isso, mãezinha? É você. Queridos, esse chamado aqui é para nós. Vá às Escrituras e instrui, aconselha no Evangelho Redentor e Salvador do Senhor Jesus. E de repente o texto termina, e nós aqui também, repetindo por 3 vezes, que nós devemos viver com gratidão no coração.
Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais e com gratidão no coração. A vida, preste atenção, eu olho para esse texto e percebo que a estrutura da gratidão no coração, ele termina dizendo: tudo o que fizerdes em palavra e em ação, faço em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Quando a situação não está boa, quando a complicação existe, e você tem um coração de gratidão a Deus pela salvação, isso impacta os relacionamentos. Quando as pessoas estão falando em crise, o país, e a solução é ir embora para outro país, e está tudo ruim demais, e as complicações, e de repente você tem gratidão no coração, porque você está vivo, porque o nosso ar ainda tem oxigênio, o nosso pulmão ainda realiza as trocas óxido-gasosas, porque as nossas células ainda estão aqui, nós temos as nossas faculdades mentais e os sentidos, nós estamos vivos, a provisão do Senhor continua no nosso lar. Quando nós temos o privilégio de uma liberdade para cultuarmos, quando nós temos a salvação de Cristo, nós sempre temos fundamentos para ter um coração agradecido. Parece que existe um chamado do Senhor para nós, de deixarmos a postura de murmuradores, de deixarmos a postura de quem só foca nos problemas, de deixarmos essa postura completamente ensandecida de crise, e adotarmos uma postura de louvor a Deus e gratidão no coração. Esse negócio é maravilhoso, quando as pessoas virem o amor que temos uns pelos outros, quando as pessoas perceberem que a gratidão de tudo aquilo que Deus fez por nós na cruz, é a mola propulsora da nossa paz, da nossa alegria. Isso talvez seja uma das melhores formas de revelarmos como Jesus é precioso na nossa vida. Jesus nos descola das circunstâncias. Você não ficou sabendo, não? Estão falando pelas costas que você é chato, que você é duas caras, que você é isso. Mas eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele se levanta sobre as nações. Já agora sabei, nas alturas está o meu advogado, quem julga a minha causa. Eu tenho o Senhor. Rapaz, e você não viu na nossa área como é que a situação está feia e está tendo uma crise e a complicação está difícil, e você diz: rapaz, eu estava lembrando de um corinho antigo que diz assim: a alegria está no coração de quem já conhece Jesus. Um coração cheio de gratidão, de alegria, de louvor a Deus, é descolado das circunstâncias para abençoar todos aqueles que estão ao nosso lado. Queridos, vão estudar Colossenses 3, de 12 a 17. Ele fala da nossa nova identidade em Cristo, da nossa missão em todos os relacionamentos, para a glória de Deus, com paz no coração. Que